Fala galera, olha, eu até pensei em lançar esse vídeo aqui depois das eleições pra não virem me encher o saco falando que eu tô tentando fazer campanha. Mas a real é que esse assunto aqui, cara, é muito sério, cabe a todas as pessoas e por isso eu não vou ficar enrolando pra postar na internet não. A gente precisa começar a falar sobre isso quanto antes, se a gente quiser entender de verdade o que anda acontecendo não só no Brasil, como em alguns outros lugares do mundo também. Antes que me acusem de campanha, eu já adianto vocês que eu acho que independente do que eu fizer, se não encurralarem o Bolsonaro em algum crime de campanha, é muito provável que essa vitória dele já tá garantida. E já tá garantida há algum tempo atrás. A verdade é que se o Haddad ganhar essas eleições, cara, eu vou ficar muito surpreso e esse vídeo aqui é justamente para explicar por que eu tô fazendo essas afirmações. E eu preciso que todos vocês prestem bastante atenção porque o que eu tenho para dizer aqui é muito sério. Vai parecer um pouco teoria da conspiração, mas eu fiz questão de coletar referências de qualidade para tudo que vai ser dito nesse vídeo aqui e vai estar tudo disponível no primeiro comentário embaixo do vídeo para quem quiser consultar. Esse é o raro caso em que uma conspiração acaba estando correta. Beleza? Estão prontos? Então, vambora! Se eu tiver que escolher um ponto de partida para quando essa história toda começou, eu diria que foi em 1982, quando um gênio matemático fundou uma empresa chamada Renaissance Technology. Essa empresa reunia especialistas de matemática, estatística, computação e várias outras áreas para que eles desenvolvessem estratégias para chamadas trocas sistemáticas, que no caso seria a utilização de tecnologias de ponta para administrar trocas comerciais, por exemplo, de forma sistemática. Bom, quando eles foram percebendo que a coisa estava dando resultado, eles resolveram fundar uma empresa de investimento de risco. Pode colocar dinheiro nessa empresa aqui que a gente vai dar um jeito de multiplicar ele, pode confiar. A empresa foi fundada poucos anos depois, em 1988, e foi batizada de Medallion Funds. E cara, essa empresa tá viva até hoje e ela não é nada mais, nada menos do que uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Eles trabalham com o que no Brasil a gente chama de fundo de cobertura. Você investe a sua grana lá e eles vão usar a equipe deles de especialistas e tecnologia para reinvestir essa grana em tudo quanto é lugar. Bolsa de valores, renda fixa, especulação financeira braba e teoricamente de alto risco. Agora, eu sempre ouvi falar que é impossível você prever economia e ter um lucro garantido, mas aparentemente parece que a Medallion consegue fazer isso muito bem. De acordo com uma matéria da Forbes de 2017, essa empresa está avaliada em 44 bilhões de dólares. Os caras só crescem absurdamente, cara. Quanto é que a maior queda que eles tiveram num período de 5 anos foi de 0,5%. Que crise econômica o quê, rapaz? Isso aqui é festa todo dia! E o curioso é que eles não revelam os segredos dele. O máximo que a gente sabe é que eles possuem aproximadamente 300 funcionários, sendo um terço deles com altíssima especialidade, com formação acadêmica e são escolhidos a dedo para participar dessa equipe. Tendo em mente que essa empresa foi desenvolvida por matemáticos e especialistas em informática, não é muito difícil a gente imaginar que esses caras estão desenvolvendo tecnologia de ponta para poder encontrar furo no mercado econômico. Quem está acompanhando minimamente o progresso científico do mundo sabe que tem muita gente trabalhando e desenvolvendo inteligência artificial. E estão desenvolvendo e analisando algoritmos que sejam capazes de lidar com uma quantidade absurda de dados e te tirar um direcionamento através disso, coisa que não existia há 20 anos atrás. Bom, partindo dessa informação, acho que fica fácil a gente entender que essa empresa armazena muitos dos bons cérebros que a gente tem no mundo para desenvolver a inteligência artificial, fazerem a análise de quantidade absurda de dados e conseguirem resultados interessantes que gerassem lucro. Números, a gente precisa multiplicar números a todo custo. Bom, até aqui tudo bem, a gente tem uma empresa de investimento gerando lucro para os seus clientes. O problema começou em 2010, quando o fundador da empresa, Jim Simon, já estava com uma fortuna avaliada em 20 bilhões de dólares, resolveu se aposentar. 20 bilhões? Eu acho que por essa vida aqui tá bom, né? E quem chegou em 2011 para assumir a chefia dessa empresa foi um cara chamado Robert Mercer. E obviamente esse cara também não tem nada de bobo. Ele se especializou como cientista computacional na IBM, trabalhando com o reconhecimento de linguagem, que, explicando aqui grosseiramente, é mais ou menos o estudo entre a comunicação do ser humano com a máquina. Mas não comecem a viajar com Dr. Octopus não, porque por enquanto ainda é muito menos do que isso. O problema é que o Mercer é uma pessoa extremamente ideológica e totalmente voltada a pregar discursos de extrema direita nos Estados Unidos. Vai vendo. Em 2005, em homenagem ao nome do criador
conservador, criaram uma página chamada Breitbart News, que sempre foi voltada para publicar material exclusivamente de extrema direita na internet. E a linguagem que eles usam é muito clara. Textos extremamente sensacionalistas, em caixa alto, sempre associado a uma imagem com algum apelo emocional. É a fórmula mágica do clickbait. Agora olha só, cara, eu não vou falar nada sobre o tipo de matéria que eles postam lá. Eu vou fazer melhor do que isso, eu vou deixar vocês tirarem as suas próprias conclusões. A solução para o assédio nas redes é simples. As mulheres deveriam deslogar da internet. Controle de natalidade faz com que as mulheres fiquem malucas e não atraentes. Não existe preconceito ao não contratar mulheres para áreas tecnológicas. Elas é que são uma bosta nas entrevistas. E não só com mulheres, mas eles também têm uma birra enorme com o Oriente Médio e muitas das vezes eles juntam esses dois pontos. Evidência: jovens muçulmanas são uma bomba relógio no Ocidente. Elas aumentam simpatia por terroristas radicais. Enfim, esse site é um show de horrores, cara. Eles publicam diariamente opiniões extremas contra mulheres, gays, imigrantes e tudo aquilo que a gente já tá, infelizmente, começando a se acostumar aqui no Brasil também. Além de, claro, as famosas fake news e conspirações, como afirmar que as iniciativas de planejamento familiar têm raiz racista e nazista, ou que politicamente correto serve para proteger a cultura de estupro de muçulmanos. Cara, e o pior é que esses caras vivem num mundo tão fechado para eles que eles até criaram um novo nome para se classificar. Eles dizem que não são ultraconservadores, eles são conservadores alternativos, né? Que aparentemente é uma variação muito pior de extrema-direita que eles resolveram inventar para eles mesmos. Bom, o problema é que o Breitbart não administrava esse site sozinho, ele contava com outros dois personagens de extrema importância nessa história para chefiar o site junto com ele. A primeira é ninguém mais, ninguém menos do que Robert Mercer, o bilionário que assumiu a frente do Medallion. E como esse cara tem renda praticamente infinita, em 2011 ele fez uma doação de 10 milhões de dólares para promover essa página e fazer com que ela cresça o máximo possível. Cara, 10 milhões de dólares para financiar uma página de internet é muita grana. E não só isso, o viés político do Mercer fez com que ele virasse um dos principais financiadores de campanhas conservadoras e de partidos lá nos Estados Unidos, depositando milhões e mais milhões de dólares na conta dele. E o segundo personagem, carro-chefe, que administrava esse site lá nos Estados Unidos, é um cara chamado Steve Bannon. O americano Steve Bannon também acabou ficando milionário durante a sua vida trabalhando em empresas de investimento, chegou a ser diretor de cinema e também acabou entrando nessa onda fanática de extrema-direita lá nos Estados Unidos. Ou melhor, pregar o conservadorismo alternativo dele. Tá todo mundo errado, vocês todos estão errados, eu tô vendo, hein, eu tô vendo. E olha, cara, é difícil dizer quem é mais preocupante nessa história, se é o Mercer ou o Bannon. E eu vou explicar aqui pra vocês o porquê. Se a gente pega dois velhos milionários bem-sucedidos que investem pesado em partidos conservadores e uma website de extrema-direita política nos Estados Unidos, não demorou até eles se juntarem e resolverem investir essa grana deles em um formato ainda mais eficiente para colocar esses políticos no poder. Como os dois tinham experiência de mercado e sabiam lidar com um número amostral gigantesco, não demorou até eles perceberem que as redes sociais eram o novo negócio do momento. Que televisão, cara? Esquece esse negócio de televisão, cara. A parada agora é a internet. Por exemplo, se eu quero anunciar um produto meu no Facebook e eu sei que o meu público-alvo é o público masculino de 18 a 25 anos de idade que vive em centros urbanos, eu preparo o meu anúncio, entrego para o Facebook, pago ele para poder usar os dados do Facebook e ele vai distribuir especificamente para as pessoas que se encaixem nesse padrão. E eu nem preciso dizer que isso vem dando muito certo há muito tempo, né? Quanto é que o Facebook hoje está aí nadando no dinheiro de tanto investidor que chega para ele diariamente para poder anunciar os seus produtos e utilizar o banco de dados deles. Agora, a grande sacada é, e se a gente, ao invés de oferecer produto para essas pessoas, se a gente começar a oferecer política para elas? Se você parar para pensar, não é por acaso que o nome é propaganda eleitoral, né? O problema é que, ao invés de tentar negociar e usar as ferramentas legais do Facebook para fazer isso, eles resolveram ir muito mais longe, desenvolver e aprimorar um novo modelo de campanha. Um tipo de campanha que fosse realmente eficaz e capaz de convencer os eleitores a votar no seu candidato. E se a gente vender um candidato para as pessoas nas redes sociais? E o que eles fizeram foi o seguinte: 3 itens eram necessários para que esse plano desse certo. Primeiro, eles precisariam de muitos dados sobre todo mundo. Tudo quanto é tipo de dado, tipo, o que você gosta de comer, onde você mora, que carro que você dirige, que tipo de conteúdo você gosta de consumir, qualquer coisa tá valendo. Segundo, nenhum ser humano seria capaz de analisar ali manualmente uma quantidade de dados
tão grande quanto a que eles precisavam. Então eles precisariam de inteligência artificial sofisticada para fazer esse serviço para eles. E 3, eles precisariam de experiência na área de engenharia psicossocial para saber como lidar e interpretar esses resultados. Como saber quais notícias a gente deve enviar para cada público, como interpretar a reação, o que esperar delas. E para conseguir focar nesses 3 pontos sem precisar vincular a imagem da Medallion, o Mercer resolveu então fundar uma empresa chamada Cambridge Analytica. Mas essa empresa não conseguiria agir sozinha. Para realizar o terceiro ponto, eles fizeram uma parceria com uma outra grande empresa que já vinha trabalhando com isso há bastante tempo, chamada SCL. E vale a pena falar um pouco sobre ela para vocês. A SCL é uma empresa séria que tem mais de 25 anos de experiência realizando serviços no mundo inteiro. Serviços de, nas palavras deles, fornecimento de dados, análise e estratégia para governos e organizações militares no mundo inteiro. Por mais de 25 anos, nós conduzimos programas de mudança comportamental em mais de 60 países e vimos sendo formalmente reconhecidos pelo nosso trabalho na defesa e mudança social. Ou seja, a gente está falando aqui sobre uma empresa de inteligência que há décadas estuda como manipular o comportamento social das pessoas. Eles têm experiência em como modular a percepção do voto e aconselham governos no mundo inteiro em como realizar operações psicológicas. Eles já afirmaram que realizaram vários experimentos em regiões como Caribe e África, porque lá as leis de privacidade são mais flexíveis e por isso eles poderiam testar melhor as suas técnicas na população. Opa, vamos testar então esses dados aqui lá no quintal de casa, quero dizer, lá na África? Bom, então se o Mercer e o Bannon estavam atrás de especialistas que saberiam como modular a percepção de voto, realizar operações psicológicas para utilizar como estratégia no seu novo modelo de campanha, eles tinham acabado de encontrar as pessoas certas. Agora, com a Cambridge Analytica trabalhando junto com a SCL, eles só precisariam focar nos outros 2 pontos para realizar o seu projeto: dados e algoritmo. A parte dos algoritmos eu acho que foi bem fácil do Mercer resolver, já que ele era o atual administrador da Medallion, que concentra alguns dos maiores especialistas de mercado do mundo. Eu não encontrei evidências diretas da participação da Medallion dentro da Cambridge Analytica, mas eu acho difícil imaginar que essa relação não existiu. Até porque tudo indica que eles conseguiram concluir muito bem essa parte dos algoritmos. Então só o ponto que faltava agora era conseguir os tão almejados dados sobre a população. A SCL já tem um banco de dados relativamente grande, com informações de países do mundo inteiro, mas para quem trabalha com mercado sabe que quanto mais dado você tiver, melhor. Por isso eles não perderam muito tempo e já começaram a colocar a nova máquina de campanha deles para trabalhar ainda em 2013, nas eleições de Virgínia. Mas acabaram perdendo na primeira vez. Vamos lá, onde é que será que a gente errou, hein, cara? Vamos aperfeiçoar isso daqui. Em 2016, alguns anos depois, a empresa chegou para apoiar o candidato Ted Cruz na corrida presidencial americana. O Mercer doou para ele o apelidado Super PAC, no valor de 11 milhões de dólares e colocou a sua equipe para trabalhar nesse seu novo método de campanha. E eu achei especialmente interessante esse caso do Ted Cruz, porque no começo eles chegaram a explicar um pouco para a mídia como é que estava funcionando esse novo formato de campanha. E eu vou explicar aqui brevemente para vocês. Até aquele momento eles revelaram que tinham feito uma pesquisa com 150 mil civis americanos, captando o máximo de informações possíveis de perfis do Facebook, de curtidas, de compartilhamentos, as páginas que essas pessoas acompanhavam, e rodaram os algoritmos em cima desses dados com o objetivo de categorizar essas pessoas. Inicialmente eles encontraram 5 categorias: abertura, conscienciosidade, amabilidade, extroversão e neuroticismo. E através dessas categorias eles saberiam como desenvolver uma propaganda política que fosse de acordo com a personalidade dessas pessoas. Então eles começariam a bombardear a caixa de e-mail e as páginas dessas pessoas com essas propagandas, aumentando assim ainda mais o impacto dela. Por exemplo, as pessoas que entraram na categoria de alto neuroticismo são as pessoas que tendem a ter mais medo. Então, se a gente for elaborar uma campanha para um candidato conservador que tem como uma das pautas a defesa do uso de armas de fogo, a gente faz uma propaganda de um cara invadindo, um bandido invadindo a sua casa e ameaçando a sua família e você não tendo armas para se defender. Porque aí você acerta em cheio no medo dessas pessoas. Ah não, e se um bandido entra aqui em
casa, eu não quero que isso aconteça. Agora, se você for categorizado como alta abertura, que são conservadores mais emocionalmente equilibrados, uma propaganda dessa pode parecer muito apelativa, mas uma propaganda mostrando o pai saindo para caçar pato com os filhos no fim de semana e perdendo esse direito pode ter um impacto mais significativo. E esse foi só o começo, cara. A campanha do Ted Cruz serviu para eles testarem e aprimorarem ainda mais algumas das habilidades deles com o objetivo de modular a percepção de voto das pessoas. Através dos resultados, eles avaliaram quais categorias foram mais influenciadas. Algumas mudaram de nome, enquanto outras ganharam subdivisões como tradicionalismo estoico ou true believer, e foram adaptando então essas mensagens para que fossem cada vez mais efetivas no seu público-alvo. A gente ainda não conseguiu a linguagem que a gente queria. Tenta usar um tom um pouco mais dramático dessa vez. Bom, Ted Cruz acabou saindo da corrida presidencial e a Cambridge Analytica, junto ao Mercer e o Bannon, foram procurar outro candidato conservador para apoiar e testar ainda mais as suas novas técnicas de campanha presidencial, que já vinham sendo lapidadas há um tempo. E eles encontraram e esse candidato se chamava Donald Trump. Because the China, we have China. We fight with China, fight China, because have to China. O partido do Trump topou entrar nas novas estratégias que a Cambridge Analytica estavam oferecendo para ele e pagou 6 milhões de dólares para a Cambridge Analytica e a SCL começarem o seu trabalho, que eles diziam ser promissor. A questão é que eles sabiam que a campanha do Ted Cruz não havia dado tão certo quanto eles esperavam, porque eles não tinham um número amostral de dados grande o suficiente para fazer uma análise a nível presidencial. Mas alguém já tinha tido uma ideia muito interessante para saltar esse obstáculo há um tempo. Quer saber? Bora tentar viralizar alguns aplicativos aí nas redes sociais em que as pessoas precisam aceitar que a gente tem acesso aos dados delas. Porque aí a gente consegue captar tudo pra gente. Pois é, fica aí respondendo o quizinho de astrologia, todo colorido e bonitinho. Quem você seria se fosse um personagem do Game of Thrones? Ai meu Deus, eu sou um Lannister, eu preciso mostrar isso pra todo mundo. Você concorda que eles tenham acesso à sua conta e a dos seus contatos por umas questões de pesquisa? Pois é, em 2014 a Cambridge Analytica já tinha conseguido coletar os dados de mais de 50 milhões de perfis do Facebook. E agora sim, né, com essa quantidade enorme de dados sobre o povo americano, eles poderiam fazer uma campanha com estratégias muito mais inteligentes para beneficiar o seu candidato Donald Trump. E galera, se prepara porque agora é a parte que eu começo a ficar um pouco preocupado com essa história e eu vou explicar a vocês o porquê. Se você junta uma quantidade de dados gigantesca dizendo respeito a tudo sobre o que você faz, o que você gosta, as páginas que você curte, o que você compartilha, o local onde você mora, qual a sua rede de amigos, o que você come no café da manhã, e roda esses dados com o que a gente tem de mais sofisticado de inteligência artificial, a fim de encontrar padrões e tendências, categorizar esses dados e analisar eles com o apoio de uma empresa que trabalha com inteligência, que já trabalha há décadas conduzindo programas de mudança comportamental e modulação da percepção de voto, sendo financiada por bilionários ultraconservadores que administram e sustentam uma das páginas mais extremistas do mundo. Não tem como sair coisa boa daí, né? A real é que esses caras avançaram num campo de estudos de manipulação de massas por meio de redes sociais e inteligência artificial que deveria ser preocupação no mundo inteiro nesse momento. E as táticas que eles usam são meio nebulosas, cara. A parada é que eles desenvolveram os chamados gráficos psicológicos. Pouca gente sabe ainda direito como funciona, mas a gente já imagina que eles coletaram e categorizaram tudo quanto fosse personalidade das pessoas por aí e organizaram isso em gráfico. E daí eles começaram a desenvolver estratégias de como fazer para tocar no mais íntimo de cada pessoa. E o pior é que o Bannon acabou descobrindo coisas muito preocupantes nessa área. De acordo com ele, tudo se resume a emoções. O segredo é que você precisa conseguir ativar a emoção das pessoas se você quiser conseguir o engajamento dela. E galera, a gente pode até viver num mundo utópico onde a gente acha que o amor tem tanta força quanto o ódio e o medo. Eu adoraria que fosse assim, mas a verdade é que o medo e o ódio geram muito mais engajamento em redes sociais, infelizmente. E o Mercer e o Bannon já sabem muito bem disso. Quanto é que é exatamente esse o formato escolhido por eles para ser promovido na sua página ultraconservadora. Perigo! Imigrantes vão roubar o seu emprego. Terror!
muçulmanos estão estuprando nossas mulheres. O cara trabalhou a vida inteira dele com reconhecimento de linguagem. Você acha que ele já não sabe quais são as palavras-chave que destravam emoções nas pessoas que estão entrando em contato com elas nas redes? O cara é especialista nisso. E o pior é que parte da estratégia dele consiste especificamente em radicalizar as pessoas. Por exemplo, a pessoa se considerava uma conservadora de direita equilibrada. É desfavorável à forte presença do Estado e de muita liberação de crédito para a população. Depois de um tempo recebendo as mensagens do Bannon, essa mesma pessoa tá pregando por aí que existe uma ameaça comunista a ser combatida e que a gente precisa pregar pela liberação das armas para poder se defender. O Bannon sabe que se ele pregar caos e medo nas pessoas e radicalizar elas, elas vão automaticamente começar a sentir a necessidade de um salvador. Então, ao mesmo tempo em que ele ataca com palavras e abordagens sensacionalistas na ferida das pessoas, ele faz o inverso com palavras-chave dizendo que uma pessoa vai chegar para te salvar e resolver todos os seus problemas e te trazer segurança novamente. E eu digo diariamente porque o método de campanha do Bannon é praticamente 24 horas, é período integral. Diferente de televisão, que você tem um período de horário eleitoral, o Bannon montou uma base, uma empresa com centenas de pessoas trabalhando diariamente, focadas exclusivamente em criar sites, escrever textos e blogs e matérias sensacionalistas, criar correntes, isso em diversas categorias de abordagens diferentes, e bombardear o tempo inteiro as redes sociais dessas pessoas que nem se deram conta que tiveram seus dados roubados. Galera, vocês estão entendendo aqui a gravidade da coisa? Isso é inteligência artificial analisando dados roubados com estratégias de lavagem cerebral. Isso é muito grave. Meu Deus, o que tá acontecendo nos Estados Unidos? Esse pessoal ficou louco, ninguém imaginou que eles iriam eleger o Trump. O cara fala que vai mandar os próprios mexicanos construírem o muro da fronteira e eles que vão pagar a conta e ninguém acha isso estranho? Pois é, aliás, essa ideia de construir o muro veio diretamente do Bannon, que virou o conselheiro de campanha do Trump, porque ele sabia que isso iria gerar engajamento. E não tem problema não, ó, pode falar, fala com vontade, porque isso aí vai gerar engajamento e a gente já tem toda a nossa equipe preparada para acalmar a população e mostrar que você tem razão no final. Para vocês terem uma ideia, a famosa revista Times publicou uma edição com o Bannon na capa, dizendo The Great Manipulator, ou seja, o super manipulador de massas, que é o que ele acabou se tornando mesmo. E para piorar esse cenário, cara, um dos acordos que foram feitos com o partido do Trump é que se o Trump fosse eleito, o Bannon entraria na Casa Branca como seu estrategista político. Esse cara virou chefe de estratégia norte-americano. Agora, você imagina os Estados Unidos elegendo o Trump como presidente e levando como seu braço direito o Bannon, o grande manipulador de massas fanático de extrema direita que chefia uma das páginas mais extremistas do mundo. É óbvio que as pessoas ficaram preocupadas. Holy shit, man, what's going on in America? E pra vocês terem noção de quão louco esse cara é, cara, nem o Trump conseguiu ficar perto dele por muito tempo. Aparentemente eles brigaram algumas vezes na Casa Branca e um escritor chamado Michael Wolff, que tinha contatos lá dentro, acabou escrevendo isso tudo, compilou todas essas brigas e botou num livro chamado Fire and Fury, que acabou virando best-seller lá nos Estados Unidos. Esse livro acabou retratando as loucuras que estavam acontecendo dentro da Casa Branca e deu detalhes de que, por exemplo, o Bannon chegou a chamar o Trump de antipatriota. Olha isso, cara, olha isso. E acusou o filho do Trump de ser traidor por estar em contato com agentes russos lá dentro. Pra você ver o nível do cara. Acabou que, graças a toda essa repercussão, o Trump decidiu afastar o Bannon da Casa Branca, dizendo que ele teria perdido a noção das coisas. E que ele entrou como Steve Bannon, mas está saindo como Sloopy Steve, né? Que é uma forma americana de dizer bobão, atrapalhado. E aí todo mundo já tava se perguntando há um tempo. Cara, como é que a gente deixou isso acontecer, cara? Como é que o Trump e esse lunático foram parar lá dentro? Foi só depois das eleições que o pessoal começou a investigar a sério o que era de fato essas novas estratégias de campanha que o Bannon vinha pregando. O que era, afinal, a Cambridge Analytica e o que o Facebook tinha a ver com essa história? Quanto é que no começo desse ano o Facebook foi parar no tribunal americano e teve que responder uma série de perguntas e tomar medidas urgentes em relação à privacidade das suas contas. A Cambridge Analytica foi obrigada a fechar suas portas, assim como a SCL disse que faria, mas está aberta aí até agora. Mas na moral, você tem que ser muito ingênuo para achar que todo esse serviço foi abandonado porque a Cambridge Analytica fechou. Os próprios funcionários falaram: olha, depois que a gente mostrou para as pessoas que as nossas táticas funcionam, o que não falta são clientes do mundo inteiro entrando em contato com a gente para conseguir o nosso serviço também. É um negócio milionário, cara. E é óbvio, né? Você tem em mãos um mecanismo que é capaz de empurrar muito uma campanha presidencial. Mais do que isso, moldar a forma como a população está pensando sobre algum assunto. É uma ferramenta
extremamente valiosa, assim como muito perigosa. Eu tenho certeza que essa técnica já está sendo exportada para tudo quanto é canto do mundo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para alertar vocês do que está acontecendo. Eu sei que o mundo está naturalmente entrando numa frente mais conservadora, muito disso devido aos problemas no Oriente Médio, a crise dos refugiados, os imigrantes entrando na Europa, mas utilizar uma ferramenta tecnológica para radicalizar as pessoas propositalmente, através de notícias falsas e tendenciosas, para fazer com que as pessoas queiram eleger líderes de extrema direita, já está tropeçando no aceitável das questões éticas, né? Caralho! Porra, ética, não te vi no caminho, caralho, eu tava indo lá pegar o poder. Se você pensa que a história do Bannon acabou quando ele foi expulso da Casa Branca, engano seu. A realidade é que a popularidade que ele ganhou quando começou a se envolver mais em política fez com que vários jornalistas fossem até ele pra ver o que ele realmente pensa sobre as coisas. E olha, vocês vão ficar surpresos se eu falar pra vocês o que esse cara anda falando por aí. Ele é completamente louco. Por exemplo, ele acredita que a história da humanidade segue ciclos de destruição e de renovação. E para que as coisas mudem é preciso que a gente dê uma chacoalhada na nossa história. Ele declarou guerra contra a mídia tradicional, dizendo que vai acabar com a mídia tradicional completamente porque tá começando o começo de uma nova era. Engraçado um conservador querer o começo de uma nova era, né? Quando ele foi diretor de cinema por um tempo, cara, ele só fez filme de guerra e de cenários apocalípticos, como por exemplo o documentário chamado Generation Zero, que dá pra ser encontrado no YouTube, e eu só vi o trailer e já achei, assim, completamente perturbador. Ele chegou a afirmar que darkness is good, né? Tipo, a escuridão é positiva. E disse em entrevista que preferiria reinar no inferno do que servir no reino dos céus. Galera, esse cara é o perfeito exemplo de personagem histórico que se fecha numa bolha e acha que o mundo inteiro tá errado e só ele tá certo. E tá disposto a usar a grana e a influência que ele tem pra chacoalhar um pouco a nossa história pra ver se ele consegue reinar no inferno. Ô, Bannon, e o que você acha de servir no inferno? Você gosta dessa possibilidade? Porque eu acho que o pessoal aqui não tá muito interessado nisso, não. E olha, cara, alguém precisa parar esse cara, porque ele já começou a colocar os planos dele em prática. Ele continua investindo e bombando cada vez mais a página ultraconservadora dele, a Breitbart, conquistando cada vez mais público, continua promovendo e mantendo milhares de páginas destinadas à produção de fake news e matérias sensacionalistas para fazer manipulação de massa e já começou a colocar as suas garrinhas para fora dos Estados Unidos. Para quem não lembra, há pouco tempo atrás o Reino Unido levantou um plebiscito para ver se as pessoas desejavam sair da União Europeia ou não. Poucos especialistas achavam que a maioria da população ia optar por sair, mas foi exatamente isso que acabou acontecendo. E saiba que o Bannon e a Cambridge Analytica estavam por trás disso, porque um dos crânios da empresa que ajudou eles a desenvolver esse sistema percebeu que o trabalho dele estava sendo utilizado para apoiar causas de extrema direita nos Estados Unidos e no mundo e meteu o pé da empresa e jogou tudo no ventilador. Ele afirmou em entrevista que a Cambridge Analytica teve um papel fundamental no resultado das votações do Brexit. Inclusive, os ingleses perceberam isso e fizeram uma petição para proibir o Steve Bannon de pisar na Inglaterra de novo, porque o pessoal lá já percebeu que esse cara não é rosa que se cheia, é rosa que é melhor nem chegar perto. As próximas eleições do Parlamento Europeu vão ocorrer em maio do ano que vem e o Bannon já afirmou estar em contato com vários dos políticos conservadores e de extrema direita da Europa. Ele vai dar umas dicas e conselhos sobre como fazer uma boa campanha. Ele criou uma base na Bélgica e já entrou em contato com políticos como a Angela Merkel na Alemanha, Emmanuel Macron na França, Salini na Itália, entre vários outros. Ele está querendo catapultar um movimento chamado The Movement, que tem como objetivo unir, eleger e fortalecer grupos de extrema direita conservadora dentro da Europa. E o Oriente Médio e o resto do mundo que se cuide. Bom, e a essa altura acho que você já entendeu que o Brasil faz parte dessa história. No dia 4/8 de 2018, o Eduardo Bolsonaro, filho, postou no seu Twitter: "Foi um prazer conhecer Steve Bannon, o estrategista presidencial da campanha de Donald Trump. Tivemos uma ótima conversa e nós compartilhamos da mesma visão de mundo. Ele disse ser um entusiasta da campanha do Bolsonaro e nós estaremos certamente em contato para juntar forças, especialmente contra o marxismo cultural." Em uma entrevista da revista Época, o Eduardo Bolsonaro afirmou que não teve nenhuma relação de doação financeira nesse contato que eles fizeram. Mas ele disse que Bannon estava muito disposto a ajudar com algumas dicas de internet, de repente uma análise, interpretar dados e essas coisas. Ou seja, bora jogar a tática de campanha do Bannon aqui no Brasil e ver o que acontece. E como eu já expliquei, essa tática consiste em coletar dados das pessoas,
traçar perfis psicológicos, mapear esses perfis, juntar uma equipe enorme que vai ficar voltada a produzir milhares de sites, posts, áudios, vídeos, correntes e tudo quanto é tipo de propaganda política pro Bolsonaro. E direcionar pro seu público-alvo, né? Claro. Se o seu perfil psicológico foi classificado como uma pessoa que tem mais tendências a acreditar em teoria da conspiração, você vai ficar recebendo direto mensagem falando da Ursal e do perigo comunista no mundo. Você mora em uma região de campo ou é mais sensível ao sentimento de medo, você vai receber uma cachoeira de mensagens falando que os bandidos vão entrar na sua casa e você não vai poder se defender. Agora, se você for um pouco mais intelectualizado, você vai ficar recebendo um monte de notícias falando sobre a quadrilha do PT e a chance do Lula ser solto. E quando eu digo cachoeira de mensagens misturando realidade com fake news, eu não tô exagerando não. Pera aí que eu não tô conseguindo te ouvir direito, é que tem muita fake news gritando no meu ouvido. E quando o pessoal começou a perceber o que estava realmente acontecendo, muita gente começou a ir atrás para tentar descobrir se realmente estava acontecendo um sistema organizado de propagação de fake news pelo Facebook, WhatsApp e outras redes. O Facebook, que foi pressionado pelo tribunal americano, que já tá calejado de saber como que esses grupos se organizam, já ficou atento para não deixar acontecer aqui o que aconteceu por lá e perder ainda mais credibilidade na sua plataforma. Quanto é que em julho eles identificaram e removeram 196 páginas e 87 perfis falsos que, de acordo com eles, haviam sido criados com esse objetivo. E o MBL, que não é nada bobo e conhece muito bem o público que tem e sabe que é muito mais fácil e eficiente você mudar uma versão dos fatos do que fingir que ele não existiu, se acusou dizendo que essas páginas e perfis eram quase todas deles. Obrigado por deixar isso bem claro pra gente, MBL. Ninguém tinha desconfiado ainda. Mas adivinha o que aconteceu há um mês atrás, entre os dias 14 e 17 de setembro? Conseguiram dar outro jeito de roubar os seus dados pessoais do Facebook. Ah, mas quem imaginou que seria acontecer? De acordo com a própria plataforma, foram mais de 30 milhões de contas invadidas, o que provavelmente inclui a sua, totalizando 90 milhões de contas que podem ter sido atingidas pela vulnerabilidade da situação que foi criada. 90 milhões! Assim, ninguém ainda foi investigar quem são as pessoas por trás dessa invasão e qual que é o real propósito dela. Até porque isso foi muito recente, mas as autoridades vão investigar e eu espero que a gente consiga essa resposta o quanto antes. Agora, bombardeamento de fake news por Facebook, e-mail e sites de fachada foi só uma das artimanhas presentes na campanha do Bolsonaro. Para quem não percebeu, eles também fizeram um ataque muito bem organizado pelo WhatsApp. E eu digo organizada porque cada dia o pessoal tá descobrindo mais a estrutura que foi montada para propagar fake news e notícias radicalizadas, para ir mudando a cabeça das pessoas aos poucos. Para você ter uma ideia, descobriram que eles montaram mais de 1.500 grupos do WhatsApp, sendo vários desses administrados por números de fora do Brasil. Para você ter uma noção de como a coisa era organizada, só os administradores eram permitidos postar. Então não tinha conversa. Era uma plataforma especificamente determinada a postar vídeos, áudios, correntes, textos de tudo quanto é tipo, como eu já expliquei. E aí todas as 200, não sei quantas pessoas que estivessem participando em cada um desses 1.500 grupos, sempre que recebia, divulgava e compartilhava essas notícias dentro de todos os outros grupos de políticos e de pessoas aí pela internet no Brasil inteiro. É o compartilhamento em progressão geométrica. E é aqui que a gente cai em um outro problema seríssimo dessa situação. O Pirula já fez um vídeo muito bom explicando essa parte, mas eu vou enfatizar. A rede social do WhatsApp ela é muito peculiar, porque ela causa um efeito inverso da mídia tradicional. Enquanto na mídia tradicional você tem uma notícia sendo postada por uma instituição, foi a Globo que falou isso aí, cara. Ah, não, foi o Estadão que disse. Acaba que a instituição assume a credibilidade da notícia que está sendo propagada. E no WhatsApp? Quem foi que te disse? Se você foge da Globo ou da Folha de São Paulo porque você tem medo que eles estejam tentando te manipular, quem você acha que tá te mandando essas mensagens no WhatsApp? O Papai Noel? Bolsonaro é a personificação da paz, o Papai Noel nunca mente. Você não faz ideia, né, cara? E sabe qual que é o pior? Justamente por ninguém saber de onde essa informação veio, a fonte da informação acaba virando a última pessoa que te enviou. Cara, olha só o que meu tio me mandou falando sobre o Bolsonaro. Pô, mas será que é real isso aí, cara? Ah, deve ser, cara. Pô, foi meu tio que me mandou. Pois é, e você, tio e pai, quem foi que te mandou? Um amigo seu do trabalho? Alguém aleatório
aleatório postou num grupo de política e você saiu compartilhando para sua família? Vocês estão começando a entender qual que é o problema aqui? Essas pessoas que estão produzindo esses textos que vocês estão compartilhando são equipes organizadas, são especialistas em marketing e publicidade e estão usando a relação de confiança que existe dentro de um ciclo familiar, dentro de um ciclo de amigos, para aumentar a credibilidade das notícias falsas que eles estão propagando para vocês. Afinal de contas, você não vai desconfiar do seu pai, né, que sempre foi muito sensato. E aí quando vocês forem se dar conta, vocês vão perceber que vocês já estão totalmente afogados em um monte de notícias apelativas que tem a ver com o seu perfil psicológico e você acha que é uma boa ideia passar essas notícias adiante. Vocês percebem o problema aqui? E só por curiosidade para quem tem hábito de acompanhar o YouTube, essa negativação em massa que alguns vídeos do Bolsonaro acabam recebendo, muitas das vezes é fruto de correntes do WhatsApp onde alguém aleatório acaba criando uma corrente falando: urgente, este vídeo quer manchar a imagem do mito. Acesse o vídeo e dê dislike, só vai demorar 15 segundos pelo futuro do Brasil. Tô sabendo. Agora, como se isso tudo já não fosse problema suficiente, eu quero atentar vocês para um outro problema bem específico e igualmente grave. O Bannon fez uma afirmação em uma das suas entrevistas que me chamou a atenção de uma forma bem especial. Ele disse o seguinte: o segredo é que as pessoas não saibam de onde vem a informação, porque quando a fonte existe, a próxima pergunta imediata é: quem foi que postou? E eu fiquei um tempo pensando sobre isso e realmente faz muito sentido, cara, e vocês vão me ajudar a comprovar o meu ponto. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que muitos de vocês vão fazer ao assistir esse vídeo é ignorar tudo que está sendo dito e vir atacar diretamente a minha pessoa. Ah, quem é esse moleque que acha que é cabeludo, youtuber, é com certeza comunista, petista, foi comprado, com certeza, é um merda. Agora, se surge uma notícia sensacionalista falando um monte de merda sobre o governo do PT ou o governo do Bolsonaro no seu WhatsApp, você vai atacar quem? O seu tio ou a sua tia que compartilhou a notícia? É por isso que tem um monte de família brigando por aí, porque você não pode atacar a fonte. E essa é uma grande diferença do que tá rolando. E isso é especialmente perigoso quando você sabe que o cara que ajudou a bolar essa estratégia de campanha é o mesmo cara que já declarou guerra contra a mídia tradicional. O plano dele é justamente usar a credibilidade familiar para desmerecer as fontes das instituições, falando que é ela que está mentindo e te manipulando. Então se o seu tio diz uma coisa e a Globo diz outra, é muito mais provável que quem tá errado é a Globo, não é? E dessa forma você vai tirando aos poucos a credibilidade de plataformas que são sérias, que tem uma equipe de especialistas trabalhando ali, que tem uma reputação nas costas para prezar e acaba supervalorizando notícias sensacionalistas que você não tem a menor ideia de onde elas vieram e na maior parte das vezes são pelo menos parcialmente falsas. Você já parou para pensar no perigo que isso representa? Vamos acabar com a mídia tradicional. Mas e agora? Eu não sei pra onde ir. Alguém me ajuda? Então, assim, seria muita arrogância da minha parte falar que todos vocês que são eleitores do Bolsonaro estão sendo manipulados. Eu não tenho dúvida nenhuma de que no meio dessa zona toda tem pessoas sensatas, com formação acadêmica, com argumentos que vão além dessas fake news, que sabem ter um mínimo de uma discussão saudável no meio desse mar de loucura. Mas agora, vocês têm que concordar comigo que tem uma parcela bastante razoável de pessoas que foram e continuam sendo manipuladas por esse estilo de campanha. E sabe o que é mais interessante? Dá pra gente descobrir de uma forma fácil se você faz parte da parcela que está sendo manipulada ou se você faz parte da parcela das pessoas mais sensatas, mais maduras, com opiniões mais esclarecidas. Onde será que você se encaixa? Primeiro, pega o seu celular e dá uma olhada nele. Ele está recheado de correntes de WhatsApp, de informações sensacionalistas com palavras perigo, urgente, a verdade, o medo, todas elas sem fonte nenhuma. Você andou compartilhando essas mensagens sem checar a veracidade delas? Caso você esteja fazendo isso, você está na parcela dos manipulados. Segundo, as páginas e sites que você acompanha na internet, elas têm algum compromisso com o jornalismo sério? Você conhece o histórico dessas páginas? Sabe se elas têm pelo menos mais de um ano de existência? E não é uma página aleatória que criaram recentemente só para propagar fake news? Se você não faz ideia da resposta, você provavelmente tá na parcela dos manipulados. Terceiro, os youtubers que você acompanha, eles colocam as referências das informações que eles estão passando para você? Ou eles só falam qualquer merda por aí e você sai repetindo igual um doido como se fosse a mais pura verdade da humanidade? Se você sai repetindo tudo sem checar a veracidade dessas informações, você está na parcela dos manipulados. Então eu te digo, cara, se você não quiser estar nessa parcela dos manipulados, você não pode sair acreditando em tudo que te dizem sem saber a origem dessas informações. Não pode compartilhar
compartilhar qualquer merda política que teu amigo de trabalho te mandou no WhatsApp. E não pode fundamentar a sua argumentação em fake news. Ai meu Deus, esses vídeos do Slow, vamos mandar para essas páginas fake news e ver o que eles acham, porque assim eu vou saber se é verdade ou não o que ele tá falando. Então, pro pessoal que se decepcionou comigo recentemente, que não consegue entender como eu posso ser tão esclarecido em tantos assuntos, mas quando fui falar de política eu cometi erros gravíssimos, tá aqui a minha resposta. A base de referências que eu utilizo para formar minha opinião é completamente diferente da de muitos de vocês. Tudo que está sendo dito nesse vídeo, por exemplo, está fundamentado no New York Times, na Forbes, no Washington Post, The Independent, The Guardian, LA Times, Newsweek, HuffPost, BBC, Bloomberg, Deutsche Welle, CNN, e isso aqui é só para começar. Plataformas de altíssima credibilidade pelo mundo todo. E você tá se baseando em quê? Naquela página sensacionalista que não bota fonte de porra nenhuma do que ela fala? Ou no seu youtuber favorito, que só fala merda sem se preocupar com a veracidade de nada do que ele tá dizendo, porque ele sabe que vocês não se importam com isso? Você tá começando a entender aqui a diferença entre a base dos nossos posicionamentos? Eu tô apoiado nos ombros de gigantes, meu irmão. Você tá apoiado no que o seu tio te mandou. Então, você quer conversar sério comigo? Vamos conversar. O Brasil está em segundo turno de eleições para escolher a presidência. O argumento máximo de maior preocupação que eu vejo os dois lados do debate pregar é que há um risco para nossa democracia e a gente poderia acabar caindo numa ditadura. Se o PT entrar, a gente pode acabar escorregando para uma ditadura comunista igual a da Venezuela. Se o Bolsonaro entrar, a gente corre risco de entrar num período de autoritarismo, podendo escorregar para uma ditadura militar. Então beleza, me diz aí quais são as suas fontes para afirmar que se o PT assumir de novo, a gente corre risco de virar uma ditadura venezuelana. Você está se baseando em quê para afirmar isso? Porque antes de eu me posicionar, eu fui fazer uma pesquisa. Porque eu procurei em tudo quanto fosse plataforma séria, qualquer material sério que afirmasse sobre os riscos do Brasil virar uma Venezuela se o PT assumisse o governo de novo. E adivinhem só, eu não encontrei nada. Pelo contrário, pouco que eu encontrei desse assunto sendo falado em plataformas sérias foi justamente o contrário. Especialistas comparando a situação desses dois países e dizendo que essas previsões são absurdas e infundadas. O tamanho do país é diferente, a estrutura industrial é completamente diferente, as relações econômicas com o exterior são diferentes, a política é outra. A única coisa que existe em comum entre esses dois países é que ambos são liderados por partidos de viés de esquerda e ambos estão em crise econômica. E acabou. Agora, me pergunta se eu encontrei alguma plataforma séria falando sobre os riscos do Brasil eleger o Bolsonaro e entrar num período autoritário e com risco de cair numa ditadura militar. Ah, isso aí eu encontrei aos montes. The Economist, o perigo imposto por Jair Bolsonaro. The Guardian, o perigoso candidato liderando a corrida presidencial no Brasil. New York Times, Brasil flerta com tempos sombrios. E muitas outras páginas sérias falando a mesma coisa. Cara, tem uma palestra de um professor de Harvard que estuda democracias no mundo inteiro, escreveu um livro falando sobre os riscos de uma democracia e dizendo que o Bolsonaro preenche os requisitos que são ameaçadores a uma democracia. E eu nem vou falar sobre as infinitas matérias de plataformas sérias brasileiras alertando a população sobre os riscos de um governo do Bolsonaro. Porque o plano do Bannon já tá funcionando e se eu fizesse isso, ninguém mais ia acreditar, ia todo mundo falar que todas essas entidades foram compradas pelo PT para esconder a grande verdade da humanidade que só você tem dentro do seu bolso compartilhado por alguém que você não faz ideia de quem seja. Por favor, cara, não venham me chamar de petista, porque a última coisa que eu queria é que tivessem colocado o PT para disputar esse segundo turno de novo. E vocês sabem disso. Mas agora, se for para colocar um capitão maluco, conservador, de extrema direita, autoritário, que declara abertamente admiração pelo período da ditadura militar, que faz voto de honra pro cara que administrou centros de tortura, que tem um comandante do exército como vice, que parece ser mais maluco do que ele, que juntou forças com uma pessoa que diz que o mundo precisa ser chacoalhado, que a escuridão é boa e de que ele prefere reinar no inferno do que servir no reino dos céus. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil ficar do lado de vocês. Mas pra mim não vai fazer muita diferença, porque eu acho que essas eleições já foram decididas há muito tempo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ver se vocês acordam, pelo menos, pro período depois das eleições, se as autoridades acordam pro que vem acontecendo nas redes, e principalmente pro pessoal da Europa acordar e começar a pensar nisso o mais rápido possível. Eu sei que tem bastante gente na Europa que assiste o meu canal, então comecem a falar sobre isso com as pessoas pra ontem. E se vocês puderem legendar esse vídeo aqui, vai ser bom pra todo mundo. Não subestimem o
método de campanha do Bannon, porque ele vai convencer todo mundo de que não tem problema nenhum o teu político preencher todos os requisitos de fascista, que é tudo uma brincadeira, e o pior de tudo, essas pessoas vão ser eleitas democraticamente, como está acontecendo aqui no Brasil. Vocês gostam dos meus vídeos de história? Tá aí, vídeo de história contemporânea, feito seguindo exatamente o mesmo método de pesquisa que eu utilizo para fazer todos os meus outros vídeos. Será que sou eu que não estou entendendo as coisas? Ou será que é você que está no lado errado da parcela? Um agradecimento aos apoiadores que, mesmo discordando de mim, respeitam a minha liberdade de pensamento. Se vocês quiserem que o meu trabalho aqui na internet continue, por favor, considerem se tornar um apoiador também. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Ha, ha, ha!